Era 13 de setembro de 1987, no centro da cidade de Goiânia, estado de Goiás. 2 catadores entraram em uma clínica abandonada e se depararam com uma pesada peça de chumbo. Pensaram que se tratava de apenas sucata, então resolveram recolhê-la e levá-la para casa para futuramente poder vendê-la. Essa peça, na verdade, feita de aço e chumbo, se tratava de uma parte de um aparelho de radioterapia e em seu interior continha cloreto de césio, um sal obtido através do elemento químico césio-137. Esse foi o maior acidente radioativo do Brasil e até do mundo, se a gente considerar acidentes fora de uma usina nuclear. Ele foi classificado grau 5, numa escala que vai de 0 a 7. Ele matou 4 e afetou aproximadamente 1.600 pessoas. Eu sou a Mama Schultze e essa é a série Fatos Reais. Se você ainda não for inscrito aqui no meu canal, aproveita, já se inscreva, já deixa seu like ajuda bastante na divulgação do vídeo. Me siga em minhas redes sociais, meu Instagram, @mamashultz. Eu tenho um brechó também, quem quiser seguir, quem se interessar, @mamashopbrechó. Eu tenho Twitter, eu tenho Facebook, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Lembrando que estamos quase com 6.000 inscritos, se vocês puderem compartilhar o vídeo, vai ajudar muito, muito, muito. Eu conto muito com a ajuda de vocês. Muito, muito, muito obrigada. A clínica foi desativada em 1985 e todos os aparelhos, todas as peças foram retiradas de lá, exceto um aparelho usado no tratamento contra o câncer, um aparelho de radioterapia, que foi abandonado lá no local. Os catadores entraram e ao se depararem com aquela peça bem pesada de chumbo, eles acreditavam que tinha mais ou menos 200 quilos de chumbo. Eles resolveram pegar, levaram a peça para casa, manipularam a peça ficou na casa de um dos catadores durante 5 dias, até eles levarem para o ferro velho e vendê-la. Eu procurei e aí eu vi algum vídeo por aí, eu não sei se essa informação é correta, que eles venderam por aproximadamente R$1.500, lembrando que isso é em 1987, então, gente, R$1.500 era muito dinheiro naquela época. Óbvio, né, a gente fez a reversão, porque eu acho que era outra moeda naquela época, provavelmente cruzeiro, alguma coisa assim. Mas em moedas atuais, aproximadamente R$1.500. Realmente era uma peça muito pesada e tinha bastante chumbo ali. O dono do ferro velho era o Devair Ferreira. Ele comprou essa peça e pediu para alguns funcionários para poder abrir, para poder tirar todo o chumbo, para poder vendê-la futuramente, aonde acabou expondo uma parte da peça feita de aço que continha o cloreto de sódio. Cloreto de sódio é como se fosse um sal, bem parecido com um sal de cozinha, que é extraído através desse elemento químico césio-137. Era uma quantidade bem pequena, gente, quando a gente fala dessa tragédia e vê números assim alarmantes, o quanto muitas pessoas foram afetadas. Era uma quantidade bem pequenininha, mas o suficiente, com alto poder radioativo e o suficiente para fazer o estrago que fez. Esse cloreto de césio emite uma luz azul muito bonita quando está no escuro, e o Devanir, ao olhar aquele brilho azul que a gente chama de brilho da morte, ele ficou encantado, acreditou que se tratava de algo muito valioso e aí teve a ideia de levar a peça para dentro de casa. Levou a peça para dentro de casa, chamou a esposa dele, a Maria Gabriela, mostrou aquele brilho azul, aquela coisa linda, não só para Maria Gabriela, ele mostrou para familiares, para amigos. Ele achou que era um negócio assim super valioso, saiu mostrando para todo mundo. Eu até brinco, né? É até ruim brincar com isso, mas eu falo, é o iluminador azul, porque todo mundo ficou fascinado com aquela luz, com aquele pó mágico, brilho da morte, e saiu passando no rosto, passando na mão, enfim. O irmão do Devanir, o Ivo Ferreira, ele ficou encantado também, pegou um pouquinho e levou para casa para poder mostrar para a esposa dele e para os filhos. Uma das filhas, a Leide das Neves, de apenas 6 anos, filha do Ivo, ficou fascinada por aquele pó. Ela ficou brincando horas e horas com aquele pó, até que a mãe chamou ela para jantar. Ela não lavou a mão, ela comeu um ovo cozido com a mão toda suja de césio e acabou ingerindo também um pouquinho do veneno, né? Um outro irmão do Devanir, o Oderson Alves Ferreira, que hoje é o presidente da Associação das Vítimas do Césio-137, o Devanir também mostrou pra ele passou na mão, a mão dele, inclusive, hoje tem como se fosse um tumor mesmo,
porque ele passou aquele produto na mão. E ele achou estranho, ele até alertou o Devanir, olha, tem alguma coisa errada aí, será que isso é seguro? Será que, né, é um produto legal, você nem sabe o que é, tá passando, distribuindo pra todo mundo. O Devanir ouviu, mas não deu muita trela, sabe? O grande problema do cloreto de césio é que ele absorve muita umidade do ar. E acaba com isso impregnando muito fácil nas superfícies, na roupa, na superfície da casa. Então o grau de contaminação dele acaba aumentando de forma assim muito assustadora em função disso. Após o contato com esse césio, as pessoas que tiveram contato, né, os catadores, a Maria Gabriela, o Devanir e todo o pessoal ali em volta do Devanir, as pessoas e amigos, familiares e amigos que ele mostrou a cápsula, acabaram passando mal, começando a passar mal com os mesmos sintomas, que envolvia náuseas, um enjoo, diarreia, indisposição no geral. Alguns tiveram até quedas de cabelo, queimaduras pelo corpo, muito suor, eles sentiam muito calor. E como se fossem queimaduras no corpo, principalmente o irmão dele que teve contato, que passou na mão. Todos apresentavam os mesmos sintomas. Alguns procuraram atendimento médico e os médicos não sabiam muito bem do que se tratava. Eu até brinco que se fosse no dia de hoje ia tudo falar que era virose, mas naquela época eles acharam que era alguma contaminação que eles desconheciam, que eles não sabiam o que era. E acabava medicando os sintomas, a náusea, pedindo para aguardar mais um pouco, enfim. Porque eles realmente não tinham noção que era a radiação, no caso, né? Contaminação por radiação, me desculpa. A Maria Gabriela, esposa do Devanir, ela começou a desconfiar, porque ela percebeu que depois que aquela cápsula foi para dentro da casa dela, todo mundo começou a passar mal. E aí ela começou a alertar o Devanir, olha, tem alguma coisa errada, eu tô achando que essa contaminação que a gente tá passando mal por causa dessa cápsula e tal. E aí ela teve a ideia de pegar e levar na vigilância sanitária. Até aí tudo ok, gente. O problema é que eles não sabiam que se tratava de um negócio tão radioativo. Eles pegaram, ela pegou a cápsula junto com um funcionário do Devanir e foram pra vigilância sanitária, gente, de ônibus. E contaminando todo o ônibus, contaminando todo mundo que estava dentro do ônibus. Eles chegaram na vigilância sanitária, óbvio que a primeiro olhar, ninguém sabia do que se tratava. A cápsula ficou na vigilância, numa cadeira aberta, todo mundo passando, as pessoas curiosas, algumas pessoas iam olhar, e ficou lá por 2 dias. Ela contaminou a vigilância sanitária inteira, porque ninguém sabia do que se tratava. Até que eles começaram a desconfiar e o físico Walter Mendes Rodrigues, ele foi enviado para Goiânia para poder avaliar aquilo. Ele percebeu que que se tratava de radiação, ele mediu, tinha altos índices de radiação ali no ambiente, na cápsula, nas pessoas que estavam doentes. Ele conseguiu, através disso, as pessoas terem um diagnóstico correto por que elas estavam passando mal. Graças a ele também não teve uma ampliação ainda maior dessa contaminação, porque um dos bombeiros, que obviamente não sabia do que se tratava, ele pensou em jogar aquele pó, gente, na água corrente. Imagina se ele faz isso, contaminar a água da cidade, gente. Ia ser assim, um acidente muito pior do que foi. E olha que fez, gente, grau 5, numa escala que vai de 0 a 7. O governo tava tendo um MotoGP de velocidade na cidade na época, e o governo estava querendo amenizar essa situação. Logicamente, eles não queriam que os gringos soubessem, que o pessoal da organização do GP soubesse. Então, ele tentou amenizar, esconder da população o que estava acontecendo, e falava que se tratava de um vazamento de gás. Até aí, eu não acho tudo bem, mas até aí ok, tá? Vamos dizer que ok. O problema é que ele não avisou nem pra polícia, gente. O governo não informou nem os policiais do que se tratavam. Os policiais iam lá em direção ao Ferro Velho para poder isolar a área sem nenhum tipo de proteção. Então, ou seja, mais pessoas contaminadas. Isso eu acho que foi uma grande responsabilidade do governo. Ok, você quer esconder da população? Não acho ok, tá, gente? Mas beleza, vai esconder, mas, gente, pelo menos pra polícia você tem que avisar, pras pessoas, pros colaboradores, bombeiros que estão ali ajudando nisso, eles têm que ser informados, gente. Eles foram contaminados, porque eles achavam que
se tratava apenas de um vazamento de gás. O governo resolveu fazer uma seleção, porque eles sabiam que tinham muitas vítimas, muitas pessoas contaminadas. Então eles resolveram fazer uma seleção no estádio que tem lá em Goiânia, Olímpico Pedro Ludovico. As pessoas foram lá para poder fazer a espécie de uma triagem, para ver como é que estava a contaminação de cada um, com aqueles aparelhos de medição, para poder ver, e foram separando as vítimas. 1.000 pessoas foram expostas ao Césio 137. Algumas tinham apenas contaminação externa, que logicamente conseguiram ser revertidas a tempo. Dentro dessas 1.000, 129 pessoas tinham contaminação externa e interna. Dessas 129, 49 tiveram que ser internadas e 21 em tratamento intensivo para reverter esse quadro de contaminação. Dessas 21 pessoas, 4 morreram. Vou falar para vocês aqui as vítimas em ordem, eu vou precisar ler, gente, porque isso eu não consegui decorar. Em ordem de contaminação, tá? A primeira vítima é a Leide das Neves, de apenas 6 anos. Ela morreu no dia 23/10/87. A contaminação pelo césio, ela causa diversos problemas no nosso organismo. Hemorragia interna, danifica rim, enfim, faz um estrago. Até o coração pode ser atingido. Então, essas pessoas, principalmente a Leide, que ela acabou ingerindo o césio 137, ela não foi dentre as vítimas todas que teve o maior índice de contaminação, mas foi a segunda mais contaminada dessa história toda. E em decorrência disso, ela acabou falecendo no dia 23/10. A segunda vítima foi a Maria Gabriela Ferreira, esposa do Devanir. Ela tinha apenas 37 anos. Ela morreu no dia 23/10/87 também, no mesmo dia que a Leide morreu. Aproximadamente um mês após eles terem achado essa cápsula. A terceira vítima foi Israel Batista dos Santos, de 22 anos. Ele era funcionário do Ferro Velho. Ele foi uma das pessoas que abriu para poder extrair aquele chumbo. O Ademilson Alves de Souza foi a quarta vítima, de 18 anos. Ele também era funcionário do Ferro Velho. O Israel morreu no dia 27/10 e o Ademilson no dia 28/10. Todos de complicação por causa da contaminação do césio. Em ordem de contaminação, mas a pessoa mais contaminada dessa história foi o Devanir, que era o dono do Ferro Velho. Mas ele não morreu, ele conseguiu ter o quadro mais ou menos revertido, porém ele entrou numa depressão muito profunda, ele se sentia extremamente responsável pelo acidente, por tudo que aconteceu. E ele virou alcoólatra e, consequentemente, por causa da contaminação, ele acabou desenvolvendo câncer. E 7 anos após esse caso todo, ele acabou vindo a falecer em 1994. Ivo Ferreira, pai da Leide, ele teve uma contaminação baixa, mas ele desenvolveu um quadro de depressão gravíssimo. Ele se sentia extremamente culpado. Ó, eu fico até arrepiada, gente, porque eu me coloco muito no lugar dele. Eu imagino ele que deu o veneno praticamente para a filha dele. Então ele se sentia extremamente culpado com isso. Ele começou a fumar alucinadamente, muito assim, tipo 8 maços de cigarro por dia, e acabou morrendo um pouco depois, alguns anos depois, em decorrência de um efizema pulmonar. Então, assim, mesmo as vítimas que não morreram em decorrência de câncer ou que não morreram em decorrência diretamente do césio, elas acabaram, nesses 2 casos, embora o Devanir tenha tido câncer, eles desenvolveram uma depressão muito grande, porque eles se sentiam extremamente responsáveis e, na verdade, eles não tinham culpa, eles não sabiam do que se tratava. Eu falei pra vocês ali no início do vídeo que mais ou menos 1.600 pessoas foram afetadas. Por que eu falei esse número tão grande? Ah, Márcia, você acabou de dizer depois que 1.000 pessoas foram expostas. Por que 1.600? O local onde funcionava o Ferro Velho, aquele bairro, aquela região, ficou extremamente desvalorizada depois do acidente. Imagina, as pessoas sofriam muito preconceito, vocês não estão entendendo. Porque elas acreditavam que aquelas pessoas ainda estavam com radiação e se você chegasse perto, você também ia pegar. Eu vi uma entrevista, a atriz Joana Fon, ela gravou, tem um filme contando a história do Césio 137 com a Joana Fon, e ela conta que ela foi fazer um laboratório lá para poder entender um pouco e conversou com alguma das vítimas e as pessoas falavam para ela: sai de perto dela, você vai se contaminar. Então, gente, imagina o peso. Eu entendo até os casos de depressão que aconteceram, porque você se sentia, você não tem culpa de nada, gente. Imagina, você foi exposta, você não sabia por quê, e as pessoas
rejeitavam ficar do seu lado, ficar perto de você, e consequentemente o bairro onde funcionava o ferro velho, ele foi super desvalorizado. O comércio local teve que se mudar, comerciantes que não tinham grana, né, para poder mudar e tal, acabaram falindo. Então afetou muito mais pessoas do que necessariamente aquelas que foram contaminadas. Uma limpeza no local, eles recolheram 13.500 quilos de lixo atômico, que envolvia tudo, gente. Eles entravam na casa das pessoas e recolhia tudo que estava ali exposto. Fotografias, brinquedos, roupas, móveis, utensílios domésticos, tudo era considerado lixo atômico, porque estava tudo contaminado. Se vocês verem alguns vídeos de Chernobyl, a cidade que ficava do lado de Chernobyl, as coisas foram abandonadas. Não sei se vocês já viram algum vídeo sobre isso, você olha, tem roupas, brinquedos abandonados, móveis, tudo largado lá, porque tava tudo contaminado. Então eles recolheram todo esse lixo atômico, porque eles precisavam limpar a área, e criaram como se fosse, não é um aterro, é uma montanha artificial. Eles levaram para o parque estadual, criaram esse parque estadual, Thelma Ortega, eu acho que o nome é esse, Ortegal, alguma coisa assim. E todo esse lixo foi enterrado, colocado dentro de contêineres e tambores, e mesmo no nível do solo mesmo, eles fizeram como se fosse uma montanha, com concreto, tudo bonitinho, conforme, né, dentro das normas. E aquele lixo todo tem que ficar ali por aproximadamente 180 anos, que é o tempo que vai levar para ele poder descontaminar. A Associação de Vítimas do Césio 137, ele liberou um dado no ano de 2012, que até 2012, 104 pessoas tinham morrido em decorrência desse acidente. Acredita-se que hoje em dia, a gente está em 2020, esse número seja um pouco maior. Além de sequelas físicas, eu acho que fica sequelas emocionais que provavelmente são irreparáveis. Vamos à punição, né? Os donos da clínica onde foi encontrada a peça foram os principais culpados, logicamente. Eles sabiam que era material radioativo, eles tinham conhecimento disso, eles não podiam largar abandonado uma máquina tão perigosa largada para trás. Os médicos que são os donos da clínica, o Orlando Teixeira, Criseide de Castro e Carlos Bezerrilhos. São responsáveis pela clínica onde a cápsula foi retirada. Além deles, o físico Flamorion Goulart, que dava consultoria para esse instituto. O nome do instituto onde a cápsula foi retirada, que existia lá até 1985, era Instituto Goiânia de Radioterapia. O dono do prédio, também médico, Amaurílio Monteiro de Oliveira, também foi condenado. Os responsáveis pela clínica foram condenados a 3 anos e o dono do imóvel a 1 ano e meio. O físico também a 3 anos. Só que o que aconteceu? As penas elas foram revertidas para trabalhos sociais, né, trabalhos voluntários, cesta básica, enfim. E acabou depois não tendo punição nenhuma, porque teve um indulto presidencial que acabou mudando tudo. Resumo da história, ninguém foi condenado a nada. E o crime acabou prescrevendo em 2005. É muito triste essa história. Eu fico pensando, gente, eu assistindo, né, e a mãe a entrevista da mãe da Leite, que era menininha de 6 anos, eu acho que todo mundo que tem filhos coloca muito no lugar dela. É uma história extremamente triste, porque ela entregou a filha quando estava lá fazendo a triagem. A menina e o pai da menina foram levados, a mãe não tinha contaminação, foram levados para o hospital no Rio de Janeiro para poder se tratar. E acabou que ela disse que foi a última vez que ela viu a filha dela. Quando ela viu a filha de novo, foi dentro de um caixão blindado. Ainda teve essa história, gente, no momento do enterro da Maria Gabriela e da Leide, eles tentando enterrar no cemitério, os caixões eram caixões de chumbo, não era assim. E a população apedrejou, não queria que enterrasse ali, queria que enterrasse em outro lugar, porque estavam com medo da contaminação. Então, assim, é muito triste. Você já tá de luto, enterrando seu filho, e as pessoas sem menor consideração, pensando no que eu falo, no próprio umbigo, apedrejando, que não queria que enterrasse. Eu entendo o medo das pessoas, mas eu acho que cabia ao governo ir lá e explicar, olha, não é bem assim e tal. Eu acho que o governo se omitiu em diversos momentos, lendo a história, parecia que não queria muito se meter, não é comigo não, um negócio meio assim, sabe? Então, é muito triste, eu me coloquei super no lugar dessa mãe, e é pesada a história, é triste porque
tanto o Devanir quanto a Maria Gabriela. Na verdade, ninguém era culpado de nada, eles não sabiam o que era. Por exemplo, é que assim, a gente agora já tem noção, né? Se vê uma luzinha azul, foge que é cilada. Mas, porque a gente sabe, a gente acompanhou a história. Mas se você parar pra pensar, uma pessoa totalmente desavisada... Então, assim, gente, dica da tia aqui, não passa nada na mão, na cara, não cheira, não abre, não sabe o que é, não mexe. Esse foi o caso de hoje, a história do Césio 137. Eu lembro bem dessa história, foi em 87, eu já tinha 10 anos de idade. E aconteceu exatamente um ano depois do acidente de Chernobyl, que tava, assim, muito aflorado ainda, as pessoas comentando, então repercutiu no mundo todo. É o que eu falei pra vocês, foi um acidente, o maior acidente fora de uma usina nuclear, porque foi numa área civil, dentro de uma cidade, que aconteceu no mundo todo. Então é triste, foi bem triste. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal. Eu vou deixar linkado, deixei, aliás, durante o vídeo todo, alguns outros casos aqui do Fatos Reais. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, assistam. Compartilhe o vídeo com os amigos. E até a próxima, gente. Um beijo. Tchau!